Perdido e ferido na floresta, ele sentia a presença do predador antes mesmo de vê-lo. O urso negro emergiu das sombras, seus olhos fixos, avaliando. Sem saída, sem força para correr, ele se preparou para o pior. Mas então, em vez do ataque, veio o inesperado. Quando abriu os olhos novamente, não estava mais no chão frio da floresta, e sim em um lugar que jamais poderia imaginar. Quando o chão cedeu sob seus pés, ele não teve tempo de reagir. Umidade, folhas soltas e raízes retorcidas conspiraram contra sua estabilidade, enquanto ele descia uma encosta traiçoeira, desaparecendo na espessa vegetação. Ele tentou agarrar-se a algo, qualquer coisa, mas sua mão encontrou apenas ar. O nome dele era Daniel Carter, e ele vinha explorando aquela trilha remota há horas. O plano era simples: uma caminhada de 2 dias pelas florestas profundas da Carolina do Norte, atravessando um terreno quase intocado. A cidade mais próxima ficava a quilômetros de distância, e seu único contato com o mundo exterior era um rádio com sinal intermitente. Ele sempre gostou do isolamento, mas naquele momento percebeu que estava sozinho de uma maneira diferente, mais vulnerável do que jamais estivera. O impacto da queda o lançou contra um tronco apodrecido, fazendo-o rolar mais alguns metros até se chocar com um grupo de arbustos. O silêncio tomou conta por um instante, interrompido apenas pela respiração pesada e pelo som abafado da folhagem se acomodando ao seu redor. Daniel sentiu a dor irradiar de seu tornozelo no momento em que tentou se mover. Algo estava errado. Ele tentou apoiar o peso na perna, mas uma fisgada aguda o fez recuar. O tornozelo não suportaria muito esforço. Praguejando baixinho, ele avaliou sua situação. Um mapa na mochila, pouca água e uma longa caminhada até qualquer chance de socorro. A floresta densa ao redor não facilitava as coisas. Com cuidado, começou a mancar. Cada passo, uma pequena vitória sobre a dor. Mas o destino parecia disposto a testar seus limites. Um deslize, desta vez ainda mais brusco, fez com que ele caísse de novo, agora de frente, escorregando por uma inclinação mais íngreme. O chão desapareceu sob ele e, por um instante, tudo o que existia era a queda. Quando finalmente parou, o gosto de terra preenchia sua boca e algo dentro de si dizia que aquela noite estava longe de terminar. A dor pulsava em sua perna como um ferro em brasa. Daniel apertou os dentes, tentando conter um grito, mas o sofrimento escapou de seus lábios em um gemido involuntário. Ele nunca se sentira tão impotente. O mundo ao seu redor era um amontoado de sombras e folhagens cerradas, e ele sabia que ninguém ouviria seus gritos ali. Mas algo ouviria, a apenas algumas dezenas de metros. Entre troncos escurecidos pelo tempo, um par de orelhas se ergueu. Os sentidos aguçados de um urso negro captaram o som estranho no coração de seu território. Algo intruso, algo vulnerável. E isso significava apenas uma coisa: oportunidade. Daniel tentou se sentar, pressionando o tornozelo inchado, mas cada movimento era um lembrete cruel de sua condição. Respirou fundo, buscando clareza em meio à dor, mas então o som veio. Um farfalhar nas moitas. Algo grande. Algo que não estava apenas passando por ali, estava se movendo em sua direção. O ar pareceu ficar mais pesado, carregado de um cheiro denso e terroso. Ele forçou o olhar na escuridão e foi então que viu. Primeiro, apenas uma silhueta, uma presença sólida contra a vegetação. Depois, o brilho opaco de olhos escuros, fixos nele. O urso era maior do que ele imaginara, sua pelagem negra absorvendo a luz. A boca ligeiramente aberta exibia presas fortes o bastante para esmagar ossos. O instinto de Daniel gritou para correr, mas correr não era uma opção. Seu pai, um caçador experiente, sempre dizia: se um urso olha nos seus olhos e não desvia, ele já decidiu o que vai fazer. Daniel se lembrou dessas palavras enquanto sentia a presença do animal crescer ao seu redor, como uma sombra viva. A selva se reduziu a um único momento: ele e a fera. O peso da sobrevivência pendia no ar. De repente, uma lembrança veio como um raio. Ele ainda tinha uma faca, pequena mas afiada, presa em um estojo de couro ao redor do pescoço. Daniel moveu os dedos trêmulos em direção ao zíper da bolsa, forçando-o a abrir com esforço. O urso rugiu, um som profundo que reverberou dentro dele como um trovão abafado. O tempo estava contra ele. A lâmina fria tocou sua pele enquanto ele tentava puxá-la, mas sua mão suada e trêmula falhou. O esforço foi demais para um corpo exausto e ferido. A visão ficou turva, as bordas do mundo se dissolvendo em sombras. Ele não sentiu quando caiu. Por um instante, Daniel teve certeza de que estava morto.
Nos lampejos confusos de consciência, ele sentiu o calor de uma respiração próxima. O cheiro selvagem e terroso do animal pairava sobre ele. Mas, em vez de um golpe final, o que veio foi o silêncio. Depois, trechos desconexos de memória. O frio cortante da noite, um vulto arrastando seu corpo, um estalo de madeira sob seus pés. Um cheiro de fumaça e ervas o despertou. Daniel piscou, os olhos se ajustando ao ambiente de madeira rústica ao seu redor. O teto era baixo e um fogão a lenha exalava um calor acolhedor. Havia prateleiras cheias de potes e velas tremulando em suportes improvisados. Ele tentou se mover e sentiu a dor latejar no tornozelo. Mas o que realmente o fez pular foi a visão que se seguiu. A porta se abriu. E ali, parado na entrada, estava o urso. Daniel se jogou para fora da cama, os olhos arregalados. Ele agarrou uma cadeira, segurando-a como uma frágil barreira entre ele e o animal. O urso o encarava, mas havia algo errado naquela cena. O animal não parecia agressivo, apenas presente. Então, uma risada grave ecoou pelo espaço. "Relaxa, rapaz. Ele não vai te comer." Daniel virou a cabeça bruscamente. Um homem alto, vestindo uma jaqueta vermelha e um lenço desbotado no pescoço, estava parado ao lado do urso com um sorriso tranquilo. Onde eu tô?" Daniel conseguiu dizer, a voz falha. O homem cruzou os braços, ainda sorrindo. "Um pouco longe de onde você caiu, mas se quer saber como chegou aqui..." Ele deu um tapinha no lado do urso. "Você tá vivo por causa dele." Daniel não sabia quanto tempo havia ficado inconsciente, mas a resposta para sua sobrevivência era algo que nunca teria imaginado. O urso que quase o fez desmaiar de medo, aquele mesmo animal que deveria ser um predador, havia na verdade salvo sua vida. Seus rugidos atravessaram a floresta, chamando a atenção de um pescador que estava a menos de 1 quilômetro dali. Se não fosse por isso, Daniel ainda estaria largado na lama, vulnerável ao frio, aos predadores ou à morte. Ele absorveu a informação em silêncio, observando o urso agora sentado tranquilamente ao lado do homem de jaqueta vermelha. Mas então veio a segunda parte da explicação. Por quê? Aquele não era um urso qualquer. Ele não apenas dividia o território com aquele homem. Ele fazia parte da vida dele. Esse grandão aí, ele se chama Boone. E acredite, ele tá mais acostumado a humanos do que você imagina. O homem se apresentou como Elias, um ex-guarda florestal que anos atrás decidiu viver longe da civilização. Ele havia feito um acordo com o Parque Estadual para construir uma cabana em uma área isolada e desde então nunca mais olhou para trás. Mas sua história com Boone ia além de uma simples amizade com a vida selvagem. Certa vez, um filhote de urso foi sedado por guardas após se aventurar perto demais de uma trilha frequentada por turistas. O protocolo era simples: afastá-lo e garantir que não se tornasse um problema. Mas algo deu errado. Assim que os efeitos do sedativo começaram a passar, o pequeno urso, desorientado, fugiu floresta adentro. Ele tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu direto no rio, onde a correnteza rápida o arrastou. Elias, que pescava nas margens, viu a cena se desenrolar diante de seus olhos. Ele sabia que o filhote não sobreviveria sozinho. Sem pensar 2 vezes, pulou na água gelada e nadou com todas as forças. Entre redemoinhos e troncos submersos, conseguiu empurrar o pequeno urso até a margem. Depois, exausto, sentou-se perto do animal desacordado, esperando. Quando Boone despertou, algo estranho aconteceu. Em vez de fugir, ele olhou para Elias e ficou ali, observando, confiando. Desde então, o urso nunca mais se afastou. Ele aparecia todas as manhãs perto da cabana, seguia Elias em suas caminhadas e, mais de uma vez, provou ser um guardião atento. Daniel não conseguia acreditar. Tudo o que aprendera sobre ursos parecia errado. Enquanto Daniel ainda tentava processar tudo, Boone de repente se enrijeceu. Suas orelhas se ergueram e um rugido baixo escapou de sua garganta. Seus olhos escuros estavam fixos em algo além da cabana, nas profundezas da floresta. Daniel ficou paralisado. Boone se levantou em um movimento ágil, farejando o ar. Em seguida, sem hesitação, disparou para dentro da mata. Elias, que até então mantinha um tom tranquilo, imediatamente ficou sério. Ele pegou o casaco e ajeitou o chapéu antes de dizer apenas uma coisa: "Tem alguma coisa acontecendo." Sem hesitar, ele seguiu o urso. Daniel ficou parado por um instante, o coração acelerado. A escolha mais segura seria ficar onde estava. Mas por algum motivo, algo primitivo dentro dele, ele sentiu que precisava ir. E então, ignorando a dor no tornozelo, ele se lançou atrás deles.
Daniel avançou pela vegetação cerrada, desviando de galhos e raízes traiçoeiras enquanto tentava acompanhar o ritmo de Elias e do urso. A adrenalina o impulsionava, ignorando a dor em sua perna. Ele não sabia exatamente o que estavam seguindo, mas podia sentir a urgência no ar. Foi então que chegaram a uma clareira. No chão coberto de folhas úmidas, dois pequenos corpos se remexiam de forma desajeitada. No início, Daniel pensou que fossem filhotes de algum cão selvagem ou até de uma raposa, mas ao se aproximar, a verdade se revelou de forma inequívoca e, de repente, tudo fez sentido. Os pequenos animais eram dois filhotes de urso e estavam completamente sozinhos. Daniel observou os filhotes se movendo com incerteza, seus olhos arregalados, vasculhando o ambiente em busca de algo familiar. Eles estavam chamando pela mãe, mas a floresta ao redor permanecia muda. Nenhum movimento, nenhuma resposta. Elias soltou um longo suspiro e Daniel percebeu o peso daquele momento. O ex-guarda florestal conhecia bem o que aquilo significava. Não havia sinais de um covil por perto, nem pegadas que indicassem a presença recente de uma ursa adulta. A verdade era cruel. A mãe não voltaria. Sem dizer nada, Elias abriu sua mochila e retirou um cobertor grosso, envolvendo os filhotes com cuidado para protegê-los do frio. Seus gestos eram experientes, como se já tivesse feito aquilo antes. Enquanto isso, Boone, o grande urso que os levara até ali, permanecia em silêncio, observando tudo com olhos que pareciam entender mais do que qualquer um poderia imaginar. A caminhada de volta à cabana foi silenciosa. Daniel seguia alguns passos atrás, absorvendo tudo. Ele olhava para Boone, de tempos em tempos, vendo como o grande animal andava calmamente ao lado de Elias, ocasionalmente lançando um olhar atento aos filhotes protegidos no cobertor. Daniel nunca havia pensado em um urso como algo além de um predador, algo perigoso, imprevisível, mas agora a imagem diante dele era outra. Quando chegaram à cabana, Elias colocou os filhotes sobre um tapete macio perto da lareira. Boone se aproximou devagar, farejando os pequenos corpos enrolados no tecido. Então, para surpresa de Daniel, o urso grande encostou o focinho neles e os tocou com uma delicadeza inesperada. Não havia ameaça em seu olhar, apenas aceitação. Daniel prendeu a respiração. A cena era inacreditável. Um urso adulto acolhendo filhotes que não eram seus, enquanto um homem da floresta os protegia. Ele se lembrou do rugido de Boone na varanda horas antes. Naquele momento, pensou que fosse um aviso, um desafio. Agora, via com clareza. O urso não estava ameaçando. Ele estava chamando por ajuda, exatamente como havia feito quando encontrou Daniel caído na floresta. E pela primeira vez, Daniel questionou tudo o que e achava que sabia. Na manhã seguinte, sob a luz suave que filtrava pelas árvores, Daniel se sentou à mesa rústica da cabana e, por um momento, ele se perguntou se deveria mesmo partir, mas sabia que precisava. Depois de um longo aperto de mãos com Elias e um último olhar para Boone, ele seguiu o caminho, sentindo cada passo afastá-lo daquela experiência surreal. Ao chegar na civilização, contar sua história parecia um teste de paciência. Amigos riram, colegas arquearam sobrancelhas. Para muitos, era apenas mais uma narrativa exagerada sobre a vida selvagem. Mas Daniel não se importava. Ele sabia o que vivera, e algo dentro dele jamais voltou a ser o mesmo. Ano após ano, ele retornava às montanhas, não apenas para caminhar, mas para visitar Elias e o urso que o salvara. E com o tempo, viu Boone criar os dois filhotes órfãos como se fossem seus próprios. A relação entre eles não era explicável, nem precisava ser. Era simplesmente real. Algumas histórias são grandes demais para caber em palavras. Elas precisam ser vividas para serem acreditadas. Agora imagine um Doberman magro, sentado todos os dias ao lado de um bueiro enferrujado, seus olhos fixos na escuridão lá dentro. Ele parece esperar por algo, ou por alguém, até que, certo dia, o bueiro é finalmente aberto e o que estava escondido ali dentro deixa todos sem palavras. O que ele estava protegendo esse tempo todo? Como um simples cão de rua poderia guardar um segredo tão impactante? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!